Vamos só ver se no Instagram ali. No YouTube. Ó, o pessoal tá entrando aí. O Irving, Jean. Vamos ver se no YouTube. É no outro. É no do escritório. Não tem. Cantizane Ribeiro. Como assim, André? Estamos ao vivo em todos os lugares. Vamos ao vivo. Podemos começar então? Vamos lá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um CRCast. Essa noite o nosso convidado especial aqui é o André Ribeiro. Ele é empreiteiro já há bastante tempo. Trouxemos ele aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre alguns erros e acertos da construção, tá? Eu sou a Flávia Cantizani, arquiteta, e aqui comigo o meu sócio Matheus Ribeiro, engenheiro civil. Muito boa noite, pessoal. Bom, hoje nós estamos aqui com o André. O André é um empreiteiro aí, um grande parceiro nosso, né, do escritório há bastante tempo já. Nós vamos falar um pouco aí hoje da vivência de obra, né, do dia a dia de obra, tentando aí mostrar para o pessoal que vai começar uma obra, que tem intenção, né, o pessoal que já está fazendo alguma obra, que para todos os pontos aí, né. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, André. Boa noite, obrigado. Foi duro de aceitar esse desafio aqui. Mas fazer o que? Tá com a mão suando. Parceiro é parceiro, né? Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Bom, vamos iniciar com o primeiro assunto, né? Na caixinha de pergunta que a gente fez na semana passada, uma das perguntas assim que a gente mais teve no Instagram foi a respeito do que era mais importante aí no início da construção, né? O que a gente achava que poderia fazer a diferença aí. E conversando, nós chegamos num consenso, né? Que eu acho que talvez não o mais importante, mas um dos pontos aí que nós levamos em consideração aí seria a questão da mão de obra qualificada, né? Nós temos várias obras, não só na cidade, nos empreendimentos em geral, mas nós percebemos que isso é bem complicado. Na verdade, não só a mão de obra qualificada, mas a mão de obra em si, né? Nós percebemos assim que é um pouquinho complicado a disponibilidade, acho que até mesmo por ter bastante obra, né? E a gente achar pessoas que são especialistas, né, em cada ponto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, André, na sua vivência, se você vê mesmo essa dificuldade de encontrar essa mão de obra, as vantagens que você vê de ter uma mão de obra qualificada, né? De repente um parceiro aí que trabalha com você, que você confia, qual seria a vantagem, né, para quem está construindo, para quem pretende construir aí, de ter essa mão de obra qualificada? A mão de obra qualificada é o básico da obra e o principal ponto, né? Só que nem a gente fala, é complicado achar a mão de obra qualificada de padrão, né? Porque tudo que faz tem que ser acompanhado pelo engenheiro, o Matheus, ou qualquer outro engenheiro. E eu tô nervoso, não sei o que vai sair aqui. Eu já não tô falando mais nada com nada. Fica tranquilo. E respondendo a pergunta dela e falando para as coisas que não estou entendendo nada. Estou mais perdido, porque eu não sou acostumado com esse tarde de microfone. A gente é acostumado com obra, né? Mas no dia a dia, o que é a mão de obra qualificada? Um bom profissional que é... não vai ser nada, não. Vocês me desculpam. Esse é o bom do ouvir. Entra aí. Me ajuda, porque não sou acostumado com isso, não. Tem que pode ficar tranquilo que é isso aqui mesmo. É exatamente isso que a gente... É um bate-papo, André. Que a gente está buscando, né, fazer aqui. Eu vejo também, assim, pelas obras que a gente já acompanhou junto, né, que a gente já fez, que a empreiteira do André
com o pessoal, a gente busca, né? Ele está sempre em busca do pessoal qualificado aí para executar cada etapa. Hoje a gente tem uma certa dificuldade em obra, né? Que antigamente o pessoal tinha muita mão de obra especializada em cada ponto, em cada área, né? Por exemplo, uma carpintaria, uma instalação hidráulica, né? Hoje a complexidade disso mudou um pouco também, né? E por outro lado, infelizmente, nós estamos perdendo essa quantidade de profissionais, né, disponíveis aí, que consigam executar, né, o total de uma obra. Então, mesmo tendo uma variedade muito grande aí de materiais, de modelos construtivos, né? O pessoal de tecnologia, o pessoal tem que acompanhar isso. Essa é uma dificuldade, né, André, que a gente tem hoje aí de acompanhar com o pessoal, né? Muitas vezes a pessoa que faz o pedreiro, por exemplo, né? A pessoa que executa a parte de fundações, ou que executa uma área ou outra da obra, ele acaba nem sempre sabendo fazer também, né, a outra parte. Então, principalmente a parte de acabamento, né? Claro que a gente tem algumas coisas que são um pouco mais específicas aí, que é difícil. Isso. A parte elétrica, né, já é mais complicada também. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Que a falta de mão de obra qualificada que a gente tem nas obras hoje, eu atribuo mais a isso, né? A questão de e claro, a gente também tem a parte de hoje muitos modelos construtivos, né? Técnicas construtivas que avançaram muito e estão a cada dia avançando mais. Isso também nos dá essa falta, né, de mão de obra especializada para esses modelos construtivos, né? Fugindo um pouco aí da alvenaria comum, né? A gente está acostumado. Do padrão, né? Hoje está entrando bastante aí, alguns só, né? Citando alguns aí, o steel frame, né? A construção metálica com os fechamentos, a casa de gesso, de placa de isopor, né, os EPS, a questão do tijolo ecológico, que então tá bem alta, né? E para isso tem que ter mesmo, né, uma mão de obra especializada, né? É isso que a gente quer dizer com essa parte da mão de obra especializada, não só nos modelos construtivos. Por exemplo, nós temos hoje uma variedade muito grande de materiais de impermeabilização, de técnicas de aplicação desses materiais, né, de impermeabilização. Há uma necessidade muito grande aí de ter esses profissionais, né, especialistas que vão executar aquela parte, né, essa hoje mudou muito, né, a construção civil. Questão. Sim, e uma coisa que é legal, por exemplo, se uma pessoa é especialista naquilo, acho que facilita muito. Por exemplo, um pedreiro que ele é especialista em tijolo ecológico, ele já vai ter um macete de saber como que ele vai ter que fazer, como que é todo o desenvolvimento. Então, às vezes, pega uma pessoa que não tem tanta experiência e quer entrar na área, né? Então, e acaba se dando um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, porque não tem tanta experiência, então vai demorar um pouco mais, né? A mão de obra acaba ficando um pouco mais cara por conta disso. Às vezes tem até a questão do desperdício de material, né? A gente vê mesmo até dentro do Termas, né? Que é onde a gente presta serviço lá. Essas invenção de isopor, steel frame, foi as maiores obras que mais deram trabalho, acho que dentro do empreendimento, através, eu penso, da matéria-prima, né? Que é muito difícil de encontrar. Isso. E o povo quer trazer para a região, e não é fácil. E também é difícil de encontrar, exatamente, essas pessoas que são especialistas nisso. Nesse né? serviço. Como não é muito utilizado aqui na nossa região, então dificilmente você vai encontrar alguém que é especialista para desenvolver esse tipo de trabalho. Correto. Então, às vezes, a pessoa ela conhece um outro tipo construtivo, não, eu vou tentar fazer. Chega na hora, acaba não dando certo. Então, aí está a importância, né, de ter essa mão de obra qualificada para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça na sua construção, porque são pessoas que já sabem o que estão fazendo, são qualificadas mesmo para isso, né? Já trabalham com isso, tem seus cursos e tudo mais, né, para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Essa questão que o André comentou também é muito importante, né? É o que tem dado alguma dor de cabeça aí até nas obras, né? A parte da logística mesmo em si.
né? Com Quando certeza. falta algum material, não é a questão só da região, né? Também é da região, a gente ainda está recebendo algumas coisas, né, a mais. Cada região desenvolve de um jeito mesmo, né, o estilo construtivo. Então, às vezes acaba faltando um pouco de material, alguma coisa, a logística disso acaba ficando muito E hoje cara. tem muito meios que ajudam, né, a construção civil, que nem você começa da fundação. Hoje tem para fazer o trabalho de solo, né? Sim. Que tudo Perfuração, lá, perfuração, você tem máquina, você tem... Isso, maquinário. Só que é poucos que procura isso para melhorar a qualidade da obra, né? Isso é uma coisa que também é bem importante. Sondagem de solo, porque Né? ainda mais lá que é terreno arenoso, né? É complicado. Então, muitos clientes ainda não compreendem não exatamente, fazem, né, a importância de tudo isso, de ter esse estudo do solo para a gente poder entender um pouquinho mais, poder desenvolver um projeto mais específico, levando em consideração todas as características, né? Então, muitas vezes quando o cliente contrata, ele vai meio que confiando na gente, né? Não, tem que fazer, vamos fazer. Mas depois que a gente apresenta os gráficos, mostra certinho todo o desenvolvimento, o porquê foi feito, né? Mostra para o cliente a importância mesmo de tudo isso, aí o cliente vê que realmente foi uma coisa que fez toda a diferença, né? No final ali da construção. E a importância, que nem eu falo, é dar valor no engenheiro, em vocês, né? Porque muitas vezes chega lá, o pedreiro quer fazer do jeito dele. Experiência, Vai lá, né? Eu tenho experiência. Que lá mesmo tem, você vê obras aí que no alicerce o pessoal usa treliça, usa ferragem, as coisas que não é O pessoal certo. conta muito, a experiência Com a sorte, conta né? muito, com certeza. Ajuda, né? com certeza. Ajuda muito, mas é um assunto muito sério, né? Então a gente tem realmente que seguir alguns passos aí, né? O acompanhamento da engenharia, da arquitetura, né? Os projetos, em atendimento às normas, né? As normas que a gente tem aí. Não só as normas dos empreendimentos, né, mas também municipais, Normas estaduais, técnicas, federais, normas técnicas que se aplicam a todos os projetos, né? E também temos a questão do modelo de execução, né? Exatamente. O modelo de execução, as normas regem também sobre essas partes, né? Como o André comentou, a parte da perfuração de solo, né? Então tem norma específica para tudo isso, que nos ajudam até, né, a Sim. fazer esse acompanhamento. O cliente muitas vezes não tem esse conhecimento, né? Sim. Então, quando o empreiteiro, né, ou uma equipe de construção vai fazer vai fechar um contrato, por exemplo, com o cliente diretamente, o importante é que o cliente tenha essa base, né? Sim. Conversar, por exemplo, a empreiteira do André tem um responsável técnico, né, por trás, e ele conversa, tira as dúvidas antes de fechar, né, algum Isso é muito contrato, importante né? também, né? Essa parte que tem que Toda que se atentar, né? empreiteira ou E esse construtora ter o responsável seu técnico é ele responsável. mesmo, viu? Eu não quis fazer a propaganda, mas Aproveitando, né? né? Mas é muito importante, né? No dia a dia, eu falo, é engraçado, quando o cliente vai fazer a contratação, ele não tem noção da importância desse profissional, né? Na hora, no dia a dia da obra Na que... hora não. Ele vai pensar no profissional depois que já deu Não, errado, na né? hora da obra, A maioria das exatamente. vezes- Que chega lá o pedreiro e fala, viu, e agora, como é que eu faço? Não é exatamente como eu imaginei, e aí, vai perguntar pra quem? Pra quem? Né? E às vezes é aí tarde, que vem né? a importância, Às vezes é exatamente. Aí o barato sai caro. tem que tomar cuidado com isso. Essa parte da falta de mão de obra, né, qualificada, a gente já até falou um pouco dessa parte da escolha dos materiais também, né? A escolha, né, não vamos dizer assim que o segundo ponto, né, que a gente ia comentar dentro desses cinco erros que nós colocamos aqui, que existem Mais comuns, outros, vamos dizer são os assim, mais né? comuns, né? Na fase inicial aí, né, da construção, quando o cliente está pensando ainda ou já está fechando alguma contratação, né? Então essa parte da escolha dos materiais também seria o segundo ponto, né? Não só da escolha dos materiais de acabamento, na escolha dos materiais da própria estrutura, né? Isso tudo, um projeto vai dar essa base para o cliente, né? Do que
precisa ser usado tecnicamente, qual material precisa ser usado, quais as quantidades, né? O aço, por exemplo, no projeto estrutural, nos projetos de interiores, a parte de iluminação, né? Tudo que precisa ser usado. Mas essa escolha do material também é muito importante, né, André? A gente tem aí hoje uma variedade muito grande de produtos, né, disponíveis no mercado, mas nem sempre aquele produto atende né, a qualidade que a gente vai precisar para a obra. Né? Nós estamos falando aí basicamente também de tijolo, por exemplo, do bloco, né? Tem que ser bem escolhido isso tecnicamente, né, por conta da resistência que ele vai apresentar. Não é simplesmente, né, chegar e escolher pelo menor preço, pelo valor, né? Isso é interessante você comentar, porque muitas vezes quando a gente fala de materiais e valores, o cliente pensa, não, eles estão falando de finalização de obra, né? Acabamentos, revestimentos, uma tinta, algo nesse sentido, mas não. É um cuidado que a gente tem que tomar desde o início, né? Desde a fundação, né? O tipo de tijolo, o tipo de aço, tudo que você vai colocar ali faz toda a diferença, né? Impermeabilizar, né? Isso, com toda certeza. Porque senão o trabalho acaba ficando dobrado, né? Você faz uma coisa que... acaba tendo que refazer, né? Acaba fazendo de novo. O Gabriel hoje você pega, que nem você falou de porcelanato, né? O cara pega um porcelanato caríssimo para pôr na casa dele e compra uma argamassa que não é própria para aquilo. Compatível, né? Aí solta com o tempo, fica tudo, perde tudo que fez. É uma garantia do trabalho, né? E muitas vezes não é nem questão do trabalhador, de quem está executando, né? Ter feito isso de uma maneira errada ou da gente não ter acompanhado, né? Mas muitas vezes isso é por conta do material mesmo, né? A escolha desse material. O Gabriel Sibinel está acompanhando a gente aqui no Instagram. Muito obrigado aí, pessoal que está acompanhando. Ele fez um comentário aqui, né? Até o André consegue falar bastante sobre isso. O maior problema é o cliente querer mudar os pontos do projeto durante a obra, né? Se o planejamento no papel não for mudado, o planejamento da obra, né, acaba sendo melhor, anda melhor. Com certeza, Gabriel. Assim, tudo que a gente, pelo menos o que a gente vê, né, o que a gente conversa aqui no escritório e até mesmo em obra, né, como o André no dia a dia, se a gente tem um planejamento, né, para aquilo, existe um projeto e tem um planejamento para a evolução daquela obra, qualquer alteração que seja feita no projeto, né, muda totalmente o projeto. O andar, né? Isso é importante, porque todas as vezes que os clientes entram em contato, que passa para vocês mesmo, a primeira coisa que eu falo para eles. Perde tempo, olhe bem o que você quer, veja certinho o projeto, porque depois já tem o 3D para isso também, né? Porque depois o mudar complica. Perde tempo, muitas das vezes, tempo, né? mesmo assim, eles querem mudar, né? Não, e às vezes é uma alteraçãozinha mínima que parece o cliente pede, né? Mas a hora que você vai ver, envolve muito mais coisas. Às vezes até uma parte estrutural, o cliente nem imagina, não, é só uma paredinha que eu quero tirar. Tudo bem, mas e toda a estrutura que a gente vai ter que pensar para poder retirar? Então, assim, não é só uma mudancinha. Claro, não é uma crítica geral, né? Sim. A gente sabe que uma coisa ou outra é normal. Chega na hora, você vê que fica mais viável de uma outra forma, pode acontecer. Mas o ideal é que tente seguir o mais fiel possível ao projeto já aprovado. Principalmente onde é o maior fluxo de serviço nosso, né? Que é no momento, lá mudou. Vocês têm que mudar em projeto, tem que mudar totalmente lá, fazer tudo de novo. Tem algumas alterações, né, que realmente, como a Flávia falou, tem algumas alterações que trazem uma melhoria mesmo, né? Sim, pode acontecer. Ao decorrer também da obra, a gente vai verificando essas necessidades, mudança, né? aí, uma mudança ou outra, né? Que a gente tá comentando aqui, né, que o Gabriel comentou com a gente também, que ele fez um segundo comentário, muda toda a logística, né? Esse aqui às vezes o empreiteiro já está com a mão de obra programada para fazer, né, aqueles trabalhos daquela semana, né, André? De repente você altera alguma coisa, muda a programação, muda a logística, os materiais estavam comprados às vezes para executar aquela parte ali, né? Acaba atrapalhando um pouco, né? Tudo muda, né? Muda, o custo muda, né?
E muitas vezes o cliente... Às vezes você precisa contratar uma mão de obra especializada para aquilo que não estava previsto também. Procurar um material em outro lugar que às vezes não tem exatamente a pronta entrega, por exemplo. Sim, é isso aí. Bom, terceiro ponto que a gente apontou aqui, né, como um dos principais aí, seria ignorar as normas regulamentadoras, né? As normas técnicas muito. aí. Oi? O ar-condicionado está desligado porque eu não paro de suar? Nosso técnico aí, o ar-condicionado. Não é não, tá ligado mesmo, é eu que tô nervoso, meu. Ó, semana passada foi ele que falou a mesma coisa. E o que tá acontecendo? Eu tô passando mal aqui, parece que... Acho que eu tava nervoso aí, agora... Nossa senhora, eu achei que era mais fácil esse negócio aqui, gente. Mas você tá indo super bem. Vocês desculpa aí, mas não tá saindo nada. Seu Isaac fez um comentário com a gente aqui. Obrigado, seu Isaac, pela presença aí no Instagram também. Entendo que algumas mudanças podem ser benéficas e diminuir o custo. E isso, exatamente, seu Isaac. Exatamente. É nesse ponto que nós falamos, né? Ao decorrer da obra também, a gente verifica essas alterações, né? Que vão trazer uma qualidade maior para a obra, né? Isso. Não só de qualidade estética, nem nada, né? Mas também uma qualidade de uso mesmo para a obra, né? Para os clientes que estão que vão fazer a utilização dessa casa, né? Dessa obra. Bom, então continuando, eu vou repetir aqui o terceiro ponto, né? Que seria ignorar as normas regulamentadoras, né? O terceiro erro aí, entre aspas. Essa questão a gente vê que dentro da Momentum, né, onde o André tem a maior quantidade de trabalhos também, e a gente tem os projetos aí, principalmente dentro da Momentum, os projetos têm que ser bem desenvolvidos, né, e todos eles existe uma cobrança muito séria sobre as normas, não só a Momentum, né, o que eu estou dizendo, as prefeituras cobram isso também, né, todos os órgãos vão cobrar que os projetos sejam desenvolvidos respeitando as normas técnicas, né. Cada prefeitura às vezes tem um detalhe diferente, cada prefeitura tem alguma especificidade, né, aí de projeto, né, o que pode ser feito ali naquela área, existe um mapa de zoneamento, né, para cada município. Então, e disso vem a importância de, né, resumindo esse erro aí, esse terceiro erro, vem a importância da gente ter um projeto, né, ter realmente o acompanhamento desse projeto, a execução desse projeto, né. Até porque, assim, essas normas sempre tem um porquê, né? Por exemplo, a questão das janelas mesmo, né? Que é uma... Acho que só você que tá nervoso, no né? nosso caso. Não é que essa vez eu tava reparando, a gente não fez o microfone por baixo, fez por cima. Então, uma das coisas... Arthur, você que errou, tá? Viu, Arthur? Anota aí. Uma das coisas que a gente encontra bastante, pelo menos aqui no escritório que eu tenho percebido, é assim, muitos clientes querem alterar tamanho de janela e porta, acham que não tem a necessidade daquilo. Só que existe a norma exatamente porque já foi feito um estudo de necessidade de cada cômodo, por que tem que ter uma área daquela, exatamente. Então, assim, levando em consideração vários pontos. Então, não é só, porque tem que ter uma norma. Não, tem um porquê daquela norma, né? Nesses pontos aí, eu tenho que agradecer a todos os meus clientes. Muito pouco cliente mudou. Você sabe disso, faz você alteração. tá comigo em todas. Que ótimo. Muito Isso é pouco muito mesmo. bom. Acho que é de tão chato que eu sou que eu já fico falando pra eles desde o começo. não muda que vocês vão ter problema, não sei o quê. E você vê no... Essa muito é a importância. poucos mesmo, muito poucos. Mas é legal a gente alertar, porque, né, às vezes o cliente acha, muitos clientes chegam aqui pensando assim, não, o projeto é só para dar uma noção, né? Correto. E daí se eu quiser alterar alguma coisa depois eu posso alterar. Então aqui a gente bate firme nisso, né? Não, o que você fizer aqui, você vai ter que desenvolver. Então, se tiver que mudar 10 vezes, a gente vai mudar 10 vezes, né? Claro que, como a gente comentou, às vezes chega na hora, muda de ideia, não tem problema, uma coisa em outra é totalmente normal. Tem a questão que a gente comentou, né, um pouco também no episódio passado, né, que a questão da quantidade de materiais disponíveis, né? Então a gente sabe também que
se a gente está desenvolvendo um projeto hoje, por exemplo, quando chega no acabamento, né, o André já viveu bastante isso, chega na fase do acabamento, às vezes tem um produto novo no mercado, né, que mudou um pouquinho em relação ao que estava no projeto. Que é melhor. Então, essas alterações são extremamente, né, aceitáveis, claro, para melhorar para o cliente, né, e ele está aplicando alguma coisa melhor para ele também, né, para a construção e para ele. Apresenta o quarto ponto pra gente. O quarto ponto, ele fala sobre a falta de comunicação entre os times, né? A comunicação entre os times seria entre o André que está lá na execução de obra, entre a arquiteta que desenvolveu esse projeto desde o início, né? O engenheiro que está fazendo o acompanhamento, ou o arquiteto também. Essa comunicação é muito importante durante todo o projeto, né? Exatamente. Assim como a equipe de obra mesmo, né? Que está lá dentro da obra. A orientação, né? Eles, então esse seria o quarto ponto aí, o quarto erro, né? A falha nessa comunicação. Né? De repente... porque é algo que eu acho bem importante, assim, né? Nós tentamos fazer projetos que sejam ricos em detalhamentos para que quem leia consiga entender a nossa ideia e desenvolver o mais próximo possível do que a gente desenhou. Só que muitas vezes a pessoa tem algumas dúvidas. Então, é difícil a pessoa bater o olho e falar, entendi tudo. É complicado, muito raro. Então, o legal é ter esse bate-papo antes de iniciar a construção com a pessoa responsável que vai estar desenvolvendo essa obra, né? Para poder tirar todas as dúvidas, explicar o porquê de cada coisa. Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou propor algo para você que você vai falar, mas por que isso? Não entendi. Aí eu vou te explicar o porquê. Você vai falar, não, realmente, olhando por esse ponto de vista, é mais viável dessa forma. Então é legal você ter essa troca, né, com o responsável, com o pedreiro, enfim, com quem vai realmente estar desenvolvendo isso daí, né? É bem importante. Eu acho que evita retrabalho, né? Evita problemas de material, por exemplo, né? De comprar material a mais, né? Porque você já vai estar orientando, né, ali. Né? E também o tempo, né? Que hoje em dia a luta é contra o tempo. Porque a maioria dos clientes tem pressa e a gente fica nessa, né? Tem que fazer todo o cronograma certinho para que a obra se desenvolva dentro do previsto, mas a gente já sempre prevê algo fora do comum imprevisto ali, porque sempre acontece, porque a obra é sempre assim, né? Não tem como, né? Mas eu acho que essa conexão, essa comunicação entre quem faz o projeto e quem desenvolve é essencial. Acho que não tem como dar certo se não tiver esse contato, né? Nunca vai dar certo. E um poder tirar dúvida com o outro, por exemplo. De repente você tá lá na obra, você vivencia aquilo, você vê um ponto dentro da obra. Olha, Flávio, eu acho que aqui a gente poderia alterar, que ficaria melhor. Vem dar uma olhada. Às vezes eu vou chegar lá, eu vou olhar, vou concordar com você. Eu vou falar, não, realmente. Isso a gente conversa muito, né, Matheus? Eu acho que é interessante tem alterar, várias coisas, né? Que eu chego nele e falo, Matheus, assim, assado, ele fala, tá certo. E muitas coisas ele passa, um passa pro outro. Muitas vezes só a técnica que a gente pensou ao desenvolver o projeto, nem sempre ela é a mais correta. Até o próprio né? pedreiro que está lá na obra, às vezes ele vê coisas que a gente não vê. Não, exatamente. A vivência, o dia a dia ajuda muito a gente nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, a gente projeta aqui pensando, claro, tentando prever o máximo possível de coisas que podem acontecer, mas nada como o dia a dia, né? Tem coisas que, às vezes eu vou apresentar pra você, você vai achar que funciona, você que já tá no dia a dia da obra, só que na hora você vai falar, Flávio, eu tentei aqui, mas não deu certo, não funcionou. Vamos tem coisas ver que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Então aí tá a importância, né, de uma boa comunicação entre os times todos, aí, né? Entre todos os envolvidos aí no projeto, né? O quarto ponto, só agradecendo ao Moisés, fez um comentário aqui, né, nos parabenizando. Muito obrigado, viu, Moisés? É isso que a gente tá tentando trazer mesmo, tá? É isso que a gente busca. É trazer informação, né, para as pessoas, tá? Que pretendem construir, né? Que pretendem, que gostam do assunto, não só que vão construir, exatamente, né? Tentar trazer um aprendizado mesmo para todo mundo, tá? Para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo, né? E aprendendo um pouquinho, exatamente. Né? Então, muito obrigado aí. E nós vamos destravando, vai cada dia melhorando mais. Tá vendo? Né? Viu? Falei pra você. O André vai ficar sócio nosso aqui. Tô até parando de suar já. Aí, ó. Agora que tá ficando bom. O André vai virar sócio nosso aqui, ele vai começar a vir toda semana junto com a gente.
Bom, então nós temos o quinto ponto aí, né, que dentre os erros que a gente mais comuns aí que nós apontamos, que seria não analisar o tipo e a qualidade do solo, né? Por que nós comentamos isso, que seja do solo, né? Porque é desde o início, né? O primeiro desenvolvimento do projeto, né? Nós não estamos falando só em relação à qualidade do solo para um projeto estrutural, desculpe, mas também aonde a gente vai precisar fazer um corte, aonde a gente vai precisar fazer um aterro, né, para o projeto arquitetônico. Então tudo isso é muito importante também, né, esse desenvolvimento aí de analisar a qualidade do solo, a qualidade do lote onde vai ser construído, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, eu acho que hoje a gente não vai aprofundar muito na questão do estrutural em si, mas dentro do nosso escritório a gente tem visto a diferença dos clientes que têm feito esse estrutural, né? Até mesmo voltando aí nessa questão dos materiais, né? Porque essa questão do estrutural, ele nos ajuda bastante na contagem de materiais, conseguindo prever aí a quantidade de material necessária. Porque muitas vezes o cliente fala assim, eu não quero gastar dinheiro com mais um projeto e tudo mais. Só que o que você vai acabar gastando para reforçar aquela estrutura é muito mais caro. Muito mais caro. Porque eu acho que o projeto estrutural é o coração da obra, né? Que é dali que vai alavancar tudo, né? Com certeza. Ele é que vai... Que é onde nós falamos da sondagem de solo, da capacidade de ferro. Ele é que vai identificar a necessidade, né, de cada estrutura, que vai dimensionar cada estrutura, né, da fundação. A dificuldade que a gente vai ter naquele solo, né, o que a gente vai ter que prever ali. E dentro da importância desse projeto também, a gente poderia falar aí que facilita até para o empreiteiro, né? Para quem vai executar, facilita porque ele tem um projeto, ele tem um norte, né? Para onde ele vai, a orientação por onde ele vai seguir, né? Usando a experiência, né, que o pessoal costuma fazer aí sem um projeto estrutural. Dá errado? Não, na maioria das vezes até dá certo, né? A gente tem visto, né, ver bastante obra que são extremamente estruturadas, são boas, né? Pela experiência da pessoa. Mas é feita pelo dia a dia, né? Não tem nada certo, não tem um projeto específico naquilo ali, né? Então, na maioria das vezes, o que acontece? O pessoal executa pela experiência, mas executa sempre com um pouquinho a mais, né? Para não ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Vai que ficou fraco, né? Então, a palavra que a gente fala é meio... não vai dar para falar aqui. Embora a gente queira manter essa tranquilidade junto com os clientes também, né? A palavra é um pouco mais fácil aí, o palavreado, né, de obra. Então, acaba que utiliza muito mais ferro do que precisa, às vezes, né? Na maioria das vezes. Então... muitas das vezes utiliza o que é a menos, que daí é onde que complica. Se ele usar mais ainda vai, né? Mas muitas das vezes usa menos. Isso, que é onde que vem todos os problemas, aí rachaduras, tudo podendo vir aí até por falta do estrutural. Certeza. Pode vir até acho que viralizou um vídeo aí ontem nas redes aí, né? De um muro de arrimo de divisa de uma casa que na piscina, caiu dentro da piscina. Então é uma coisa, essa é a importância, né, de ter mesmo um estudo para isso. Vamos lá, você soltou? Não, ainda. Tem mais um comentário aí? Tem mais um comentário aqui do Gabriel. É difícil coordenar, mas o treinamento semanal com a mão de obra na obra para iniciar a semana é muito importante. Eu acredito também muito nisso, né, Gabriel? A gente vê que o pessoal acaba ficando sem uma orientação, né? Ele não vai conseguir desenvolver o trabalho dele de forma correta aí, né? Então é por isso que a gente também acaba fazendo essas visitas aí, as visitas técnicas também, e sempre
tá junto, acompanhamento, né, nessa comunicação com o responsável da obra, né? No caso, o André aqui das que nós estamos falando hoje. Então, para que isso diminua, né? O pessoal de obra saber semanalmente, né, o que ele tem que executar e a forma de execução também. Isso ajuda muito também o André, no caso, com a gestão dos materiais, né, André, para trazer esses materiais para a obra, a hora de comprar. Já falando em logística, né? Também, né? Porque não é tudo que você tem a pronta entrega. Pronta entrega, tem coisas que você já tem que se programar semanas antes para dar tempo de chegar até. Corretíssimo. Né, tem alguns produtos também que demora semana para chegar na obra, né? Se você esperar por ele, você para tudo. É uma coisa demora. Mais de 30 dias hoje, qualquer obra aí na estrutura. Tem materiais também que são um pouco mais fáceis, né? Por exemplo, se o pessoal pensar aí em cimento, né? Mas o problema do cimento já é outro, né? Às vezes não ter tanto aonde armazenar e também o tempo que isso vai ficar armazenado, né? De repente ele pode vir a estragar, né? Então tem tudo isso que precisa ser planejado. E outra coisa também, né, essa questão do gerenciamento traz privilégio no sentido assim, você tem mais tempo de se organizar, então de repente você consegue um valor melhor. E você tem que pegar de última hora uma coisa na correria, aí você tem que aceitar o que tem disponível e o valor que está lá. Aí não tem como discutir, né? Às vezes não compra com qualidade e paga o dobro do preço. Exatamente, isso também é uma outra questão bem importante. Por não ter se planejado, né? Sim. E uma pergunta para o André aí nessa questão de... A Dru Pinheiro está nos perguntando aqui, ó, o André já passou por alguma situação de chegar em alguma obra já começada e não ter mais como resolver os problemas daquela obra? Não. Não chegou? Até hoje de não resolver, não. Já peguei obra já com bastante problema. Vontade de abandonar, mas... E já fugiu de alguma obra que você falou, melhor não? Não. Mas é teimoso, né? Vai até o fim. Tem gente que corre, né? A obra mesmo já começada, acho que nós pegamos duas ou três obras do Robson. Obra começada, teve uma obra que até hoje ela me dá trabalho, a da Sara, que aquela obra foi um caos na vida nossa. Você pegou ela já? Peguei ela já iniciada, aquela obra até hoje me dá trabalho, até eu falei, né, Sara, se você estiver vendo aí, eu vou falar. Né? Aquela obra dela até hoje dá trabalho. Por quê? O alicerce mal feito, né? Fundação já desde mal a fundação feita. mal feita. Quando e começa até hoje ela errado, dá trinca, ela dá... Só que não tem, muitas vezes, né? Ainda conseguiu ficar boa, mas tem algumas coisas que vai ter com o tempo agora, vai ter que mexer. E como a gente costuma falar nas obras aí, né? Aí você vira o pai da criança, né? Porque daí passa lá, nossa, mas que obra, daí é a gente que é o responsável. E como você concluiu, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que você não fez desde o começo, né? Sim. Algumas pessoas sim, é complicada, né? A obra, por mais que você execute ela certinho, do começo ao fim, ela sempre aparece um probleminha, né? É o que eu falo, você nunca entrega uma obra, você vira sócio dela. Porque você vai ficar amigo desse cara pro resto da vida ou você vai virar o maior inimigo dele. Obra é complicado, mas é gostoso. Não sabemos viver fora disso, né? Tô falando aqui, se tiver algum cliente meu vendo aí, daqui a pouco ele já começa a ligar, não vamos fazer isso não, hein? Tem um comentário aqui do Moisés, ele pra gente. Um comentário do Moisés aí. Planejamento e programação de etapas da obra é fundamental para evitar atrasos e desperdícios de mão de obra. Com certeza. Com certeza, né? É bem isso, Moisés. O desperdício, né, não só da mão de obra, o desperdício de material também, hoje é muito grande, né? Os materiais hoje são mais caros, né, André, do que a mão de obra. Até esses dias mesmo eu estava falando, antigamente você quebrava um tijolo, 30 centavos, chutava ele, mandava longe. Hoje você derruba um tijolo, você pega, é R$1, vou guardar ele. Dá vontade de colar ele. Vamos dar uma arrumadinha nele aqui, vamos lá. Mas antigamente... Tudo subiu demais. A pandemia aí, ela dobrou os materiais aí. Teve material que deu mais que o dobro. Acabou subindo mais que o dobro mesmo, Então é isso, Moisés. Com certeza tem a programação, né, de cada etapa mesmo para evitar os atrasos, né, e
porque é isso que o cliente busca também, né? Que seja, muitas vezes ele tem esse cronograma financeiro em função do cronograma físico da obra, né? Então ele já se planeja, né, em gastar, em como ele vai fazer a aplicação desse dinheiro na obra, né? Então, se não tiver uma programação, na maioria das vezes o cliente acaba, esse mês teve que gastar mais, esse mês... O patrão entrou aqui, tá esperando eu lá, está querendo que eu vá embora. lá, já tá dando horário, estamos acabando. O patrão aqui acho que tá chamando aqui, ó. É isso aí. Bom, acho que é isso, né? Apresentamos aí os cinco principais motivos, né, ao nosso ver, claro que atrapalham aí o desenvolvimento de qualquer obra, né, de qualquer trabalho, e colocamos aqui alguns pontos, né, que podem também ajudar nisso, né, na questão que a pessoa não entre numa roubada, né? Numa fria, né? Sim, fica como dica, né? Para que você não precise passar por isso, né? Então já fica a dica aí, toma cuidado com esses pontos, né? Que eu acho que vai fazer toda a diferença aí no final. E hoje que nem você fala, eu não sei valores, mas o projeto estrutural da obra, eu acho que ele não custa quantos por cento de uma obra hoje? É muito barato. Porque ele vai beneficiar, né, você lá na frente, né? Isso, com certeza. Ele vai, eu mesmo... É uma porcentagem muito pequena em relação agora que nós estamos trabalhando com projeto estrutural, acho que é o quarto, quinto, né, Matheus? Que os clientes... Isso. Né? Que os clientes pegou para fazer, e é totalmente diferente que esse projeto para execução. Desde para a gente amarrar a ferragem, já está tudo especificado, tudo certinho. De vez em quando tem que ficar ligando, brigando com o Matheus, que eu não entendo nada, tem hora daquelas coisas, uns pontos lá. Mas vamos levando e vai. Ajuda muito, muito mesmo. Faz a diferença, faz né? Bem a diferença. Querendo ou não, você consegue se planejar melhor, você consegue entender, então acaba tirando um atraso. Um atraso legal. E se não, eu não tenho projeto, vou esperar alguém vir aqui me orientar para ver como que eu vou fazer e tudo mais, então... Ou a gente faz do jeito que a gente acha que tá certo. Isso também. E nunca vai dar certo, né? Às vezes tem que refazer depois e tudo mais, né? Isso Mas aí. é isso aí. Pessoal, queríamos agradecer então a participação de todos aí. O André tá com o horário contado aqui. Precisamos liberar ele. Para entrar numa outra obra aí, né, André? Agora à noite. E então a gente queria mesmo agradecer a participação de todos. Acho que agora nós estamos melhorando um pouquinho, já estamos começando a ficar um pouco mais solto. Vamos trazendo conteúdo aí, né, vamos interagindo, tá? Vamos abrir uma caixinha de pergunta agora, finalizando, para o pessoal trazer mais as dúvidas. 25 vezes a gente fica calmo. Será que? Eu acredito, acho que daqui uns 25, 26 vezes acho aí que dá pra ficar calmo. Dá para acostumar, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. Se quiser contratar aí os trabalhos do André, a gente vai marcar as páginas dele aí também nos vídeos. Isso, vamos. Muito obrigado. E a gente super indica aí os trabalhos também. Certo? Certo. André, obrigada por você ter vindo. Agradeço. Eu sei que você estava com muita vergonha, mas você foi muito bem. Parabéns. Fica aberto aí o convite para você voltar mais vezes aí, de repente falar de alguns outros assuntos. Tá? Tá mais calmo, né? Porque no começo eu me perdi tudo aqui, eu não sei nem o que você estava falando, eu não sabia o que eu estava respondendo. A primeira vez é assim mesmo. Mas vamos sim, vamos. Que eu puder ajudar aí, tô aí para isso. Muito obrigado. Certinho, pessoal. Obrigado. Valeu.